Talento FM, eleições 2016. Bem, ouvintes e internautas, dando sequência à nossa série de entrevistas com candidatos a prefeito no município de Rio Azul, pela nossa ordem de sorteio, como já mencionei anteriormente. Hoje, nesse dia 14, nós temos a participação do candidato a prefeito de Rio Azul, Sr. José Tomás, tendo como vice o João Darcy, que vai conversar comigo daqui a pouquinho, dentro de 20 minutos, e com o nosso relógio contando a partir de agora. Sr. José, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Cleito. Boa tarde, ouvintes, internautas. Eu, José Tomás, apresento-me como candidato a prefeito com muita humildade para dirigir o município de Rio Azul, assim como me apresentei dizendo nas gravações, com honestidade, humildade e trabalho. O meu primeiro quesito, preciso ser honesto, para adquirir confiança, segundo a humildade. Partindo dessas duas palavras, a determinação e o trabalho, chegamos mais perto da perfeição. Para servir, não quero ser eleito a ser chefe, mas sim um servidor, iluminado pelo Espírito Santo. Assim sendo, me sinto qualificado. Pois é, justamente isso, senhor José. A primeira questão que eu lhe faço é assim, o que leva o senhor a acreditar que o senhor está preparado, o senhor está qualificado a ser prefeito de Rio Azul? Bom, primeiro, a honestidade. Segundo, a humildade. Baseando-se nisso, que eu acho que, tendo honestidade, o povo pode acreditar na gente. Tendo humildade, eu devo escutar as pessoas para se inteirar, e trabalhar pelo município, pelo povo, para o bem-estar da nossa população. Assim sendo, eu acredito que, com o meu passar pela Câmara Municipal por um período de 3 mandatos, a gente adquiriu alguns conhecimentos, que as próprias leis, elas mudam muito, mas, mais ou menos, elas sempre percorrem aquilo que era. Então, a gente tem um pouco de conhecimento sobre isso e me sinto assim, com inteira disposição e qualificação para dirigir o nosso município. Okay, bom, senhor José, outra questão que eu pergunto ao senhor, muito se fala em corrupção. Se o senhor for eleito prefeito de Rio Azul, como é que o senhor pretende combater ou evitar a corrupção na sua administração? Sim, eu gostaria também de enfatizar que a corrupção é uma coisa que hoje está encalacrada em todos os setores do poder público e em outros setores também. Eu quero dizer assim, afirmar, senhor, que eu sou o primeiro a combater a corrupção, porque eu já fui convidado no passado para estar integrado, a outras pessoas numa situação que eu estava financeiramente muito difícil, que era até fácil de a gente, aceitar uma proposta para mim sair daquela situação, pagar todas as contas e até ficar tranquilo para o resto da vida, mas eu não quis. E hoje, muito mais ainda com a situação que nós vemos de Brasília, do Estado e até aqui mesmo em nosso município, que precisamos que o nosso povo entenda que temos que dar um basta. E esse basta tem que ser dado aqui no nosso município, que a eleição agora é a nossa eleição. A eleição da raiz, vamos dizer, da política que começa nos municípios. Então, eu serei um combatedor, porque eu já fui penalizado por essa corrupção, porque esses corruptos, em todas as áreas que hoje nós temos o conhecimento, eles têm muitos recursos financeiros para uma campanha. E as pessoas mais humildes, falando a palavra mais vulgar, o pobre, ele é penalizado por isso. Então, eu
vou lutar com todos os meus interesses, meus esforços, em todos os setores da nossa administração para combater a corrupção. Isso em qualquer setor. Bem, senhor José, uma vez, se o senhor for eleito prefeito de Rio Azul, uma outra questão importante é o nepotismo, ou seja, a empregabilidade de familiares numa administração municipal. Como é que o senhor pretende trabalhar com essa questão? Aliás, o seu secretariado será baseado mais nas pessoas que o apoiam ou será uma formação mais técnica? Qual que será o critério? Nós sabemos que o nepotismo é do conhecimento de todos, né, que não pode. Existe a lei que proíbe isso. E se nós o descumprir, seremos penalizados. Lógico que, para se fazer uma boa administração, você tem que pensar em pessoas que vão compor uma pasta, pessoas capazes para aquilo, que não seja o parente, o irmão, ou pessoas ligadas a partidos, né, e que nos apoiaram. Não é por aí que nós vamos fazer uma boa administração. Então, no meu governo, eu não quero empregar pessoas que sejam da família ou pessoas ligadas a partidos políticos, ou porque me apoiaram e que, às vezes, não são capazes para desempenhar aquela função. Bom, nós passaremos agora com o senhor José Tomás a discorrer aí sobre as várias secretarias, o seu plano de governo, né, se for eleito para prefeito em Rio Azul. No setor da agricultura, o que o seu plano de governo contempla, senhor José? No setor da agricultura, vamos trabalhar com a Secretaria da Agricultura, com os programas existentes do governo estadual, federal, e novos programas que virão com a mudança de governo, que agora aconteceu, para melhorar o atendimento no setor agrícola, incrementando a distribuição de calcários e outros produtos necessários para o pequeno agricultor. Ampliar a bacia leiteira, apoiar programas de diversificação com a criação de pequenas agroindústrias, com todas as associações de nossas comunidades, fortalecendo as nossas famílias, que moram no campo, produzindo e comercializando seus produtos beneficiados e pronto para vender aos nossos consumidores e para outras cidades também. Nesse plano seu, na agricultura, o senhor pensa também na questão de capacitação do produtor? Sim, nós temos que ter cursos de capacitação para que esse produtor possa, né, entrar nesses programas e se enquadrar hoje na parte tanto produtora como comercial, né? Então, eles têm que estar capacitados para isso, temos que ter uma formação para isso também. Bem, um outro setor do seu plano de governo, senhor José, o que o senhor preparou aí para o setor de esporte aqui de Rio Azul? Setor de esportes. Na cidade, vamos continuar com a Escola Furacão, conveniada com o Clube Atlético Paranaense e os nossos empresários. E também em outras modalidades, masculinas e femininas, contratando professores de educação física para todas as modalidades, reativar os campos no interior do município, fazendo campeonatos em disputa para se ter o campeão interiorano com boas premiações e sem custas de arbitragem, pois o poder público deve ter quadros e árbitros necessários para executar essa função. Nesse plano, inclusive, no setor de esportes, o senhor menciona que a intenção é a construção de vários campos nas diversas comunidades, é isso? Sim, aqueles campinhos existentes que tinha, né, que hoje foi acabado, então a gente gostaria de reativar para que o nosso jovem não se distancie de lá do interior para a cidade ou outras cidades, às vezes para a prática de um esporte. Então nós queremos ter esse pessoal que estão lá no campo, que possa também ter sua diversão lá. Isso não quer dizer que eles não possam vir aqui à sede do município ou outras cidades, mas que tenham também em seus locais, né, onde possam exercitar a prática esportiva, vamos supor. Bom, o senhor também menciona, com relação ainda nessa linha, já paralelamente, a questão da cultura. O que o seu plano de governo contempla, uma vez que Rio Azul é bastante rica nas mais diversas vertentes culturais? O que o seu plano
menciona com relação a isso, a cultura, senhor José? Promover a volta dos festivais de músicas, valorizando os talentos de nossos munícipes. Apoio às CTGs, promover a volta das festividades municipais, tais como o Festival do Fumo, existia a Festa em Rio, na Pedreira, apoio aos grupos folclóricos e aos grupos de dança existentes. Bom, isso para a cultura. Já um outro setor também bastante importante, José, é a educação. O que o seu plano de governo elaborou em prol da educação de Rio Azul, se o senhor for eleito? Para a educação, nós queremos fazer nas comunidades, que é uma procura, é uma pergunta dos nossos moradores, das famílias, com crianças pequenas, né, para fazer creches e parquinhos também. Então, nós vamos lutar por isso, fazer creches, parquinhos ao lado das escolas ou postos de saúde, para que as nossas mães possam trabalhar junto com seu esposo na lavoura, para melhorar as suas situações financeiras e realizar os seus sonhos e ter seus filhos bem cuidados. Melhorar o transporte escolar, começando pelas estradas bem conservadas, ônibus novos para o transporte, garantindo a todos os alunos, até os universitários, não deixar faltar professor e a merenda escolar em todas as escolas, equipando as escolas também na área da informática. Bom, 9 minutos aí restando. Setor de saúde, senhor José, caso o senhor seja eleito, o que o senhor elaborou aí com o plano de governo? No setor de saúde, eu sempre venho falando que devemos melhorar nosso hábito alimentar. Começando com uma nutricionista trabalhando nas comunidades com nossas famílias, ou seja, com nossas mães, fazendo horta comunitária para termos verduras e outros alimentos saudáveis para ser consumidas. Com certeza, estamos colaborando com a saúde. E o poder público deve colocar mais remédios nos postos, enfermeiros e médicos, para atender o povo sem limite de consultas, nos interiores e na cidade. Inclusive, ter um atendimento 24 horas na sede do município, contratar mais médicos e enfermeiros, se preciso for. O senhor menciona até, inclusive, no seu plano de governo, capacitar uma equipe de profissionais para acompanhar usuários do sistema de saúde em tratamento em outros municípios, é isso? Em outros municípios? Sim, digamos assim, quando se precisa para sair, como nós temos o consórcio no Irati, a Ponta Grossa, a Curitiba, então também precisamos, né, ter pessoas capazes para acompanhar. Não vou dizer que os que têm não são capazes, mas precisa mais ainda. Essa é a bem da verdade, que falta pessoas. Estamos ouvindo hoje o candidato a prefeito de Rio Azul, o senhor José Tomás, tendo como vice o João Darcy. Setor, senhor José, também importante a geração de emprego, principalmente voltado aos jovens. O que o senhor pensou aí no seu plano de governo? Além das agroindústrias, trazer novas empresas para Rio Azul e ter para capacitar os nossos jovens para os setores de trabalho dessas empresas. Quer dizer, ter uma formação profissional, ter uma escola de formação profissional, para que, trazendo as empresas, eles têm que trazer também funcionários de outras localidades. E o nosso interesse é que o nosso povo seja a prioridade de ser contratado. Mas, para isso, nós precisamos formar o profissional. Senão, eles têm que trazer de outra parte, se nós puder trazer as empresas que nós almejamos. Bom, setor de urbanismo. O que o senhor diz à população no seu plano de governo? Urbanismo, melhorias em nossas ruas, tanto no centro como nos bairros, que se encontram em situações críticas. Vamos promover readequação, saneamento básico, pluvial e esgoto, e melhorar a iluminação pública e fazer asfalto para melhor comodidade, arborizando todas as ruas. Vamos também criar uma comissão entre os jovens para nos ajudar a conservar todas essas belezas públicas.
Bom, a última questão que eu pergunto ao senhor José Tomás no seu plano de governo com relação à ação social. Quais são os principais tópicos que o senhor preparou, senhor José? Para a ação social, nós vamos dar continuidade aos setores já existentes, buscando, junto aos governos estaduais e federais, o cumprimento dos repasses, periodicamente, os convênios assinados e o poder público municipal se entender junto a quem está nessas dificuldades e procurar sanear e assim dar um melhor atendimento a todas as pessoas mais carentes que nós temos aí, né? Então, os programas sociais, eles têm, mas nós temos que ainda falta muita coisa para ser feito a muitas pessoas que dependem. Conversei com o candidato a prefeito aqui de Rio Azul, o senhor José Tomás, sendo como vice João Darcy. Senhor José, o senhor tem pouco mais de 5 minutos ainda do seu tempo destinado. O senhor esteja à vontade, caso queira fazer algum complemento à população, o tempo é seu. Ora, me despedindo, né? Eu quero dizer à população da minha determinação em trabalhar pelo município, caso eleito seja. O meu plano é procurar, como já falei aqui, se entender, como eu falei da ação social, aos demais setores da administração, procurar conhecer aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que falta para se fazer um bom trabalho, se é pessoal, se é material. Então, isso a gente vai fazer com todo esforço. E estarei sempre ao dispor do pessoal, atendendo eles com muita humildade, porque graças a este povo que temos trabalhador e honesto, é que o município poderá crescer. Então, nós vamos fazer o possível para fazer um bom trabalho junto com o povo. E estamos dispostos a eles para discutir todos os problemas que têm, né? E o poder público, se Deus quiser, há de poder ajudar esse povo que tanto espera, tanto almeja por dias melhores. Senhor José, assim como os demais que já passaram por aqui, o senhor pode pedir o voto, né? Que é uma entrevista, na realidade, e pode mencionar o seu número, o número do seu representante, o seu partido, assim como os demais já fizeram, e os que virão também farão. Seja à vontade. Sim. Como candidato, todo candidato precisa do apoio do povo, precisa do voto do povo, senão não se elege para colocar em prática os seus planos, né, aquilo que nós precisamos. Então, eu aproveito este momento para pedir o seu voto de todas as pessoas que me ouvem, me escutam, onde nós nos encontramos. Lógico que o candidato para ser eleito vai ter que ter a maioria dos votos. Nós temos mais 4 concorrentes junto com a gente. Mas, com toda a minha humildade, eu peço ao povo que acredite na gente, acredite no 13, para que, assim sendo eleito, eu possa colocar todos esses programas que já falamos aí, com todo o governo municipal, em benefício do povo, para que tenhamos um futuro melhor. Estamos dispostos para isso, peçamos a Deus, né, que nos ilumine e que o povo tenha em nós essa esperança renovada e que nós possamos realizar com tudo isso. Então, até a vitória, como se diz, o nosso abraço, agradeço todos de coração e não esqueçam, no dia 2, vote 13 para prefeito e vice, mas também peço voto para os meus candidatos a vereadores. Não vou aqui mencionar o nome deles, mas nós estamos aí na população com o nome e o número deles. Eu quero eleger também vereadores do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores. Então, povo, até lá, o nosso abraço e o nosso muito obrigado. Bem, conversei com o candidato José Tomás. Restam ainda 2 minutos. Está satisfeito, candidato, com o seu tempo? Satisfeito? Estamos satisfeitos, esperamos, né, que isso se concretize, né, acredito no povo, por isso fui candidato, né, por acreditar que temos ainda muita gente honesta no município, não vou dizer assim percentuais nenhum, mas temos maioria absoluta de pessoas que almejam por isso e eu estarei ao dispor deles durante o mandato, se eles acreditarem em mim. Bem, conversei então com o candidato a prefeito de Rio Azul, o senhor José Tomás, sendo como vice João Darcy.
nessa sequência de entrevistas, já anunciando amanhã, dia 15, teremos a participação, convidado também, candidato a prefeito, Jair Martins, vice Paulo Andrade. A você, obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. Talento FM, eleições 2016.